Continuando, fases do Renascimento, a gente tem o 400 estabelecido aí no século XV. O Renascimento se espalha pela Península Itálica, atingindo seu auge. Nesse período, a gente tem aí, né, como os artistas atuantes, o Botticelli, o Leonardo da Vinci, o Rafael, o Michelangelo. O interessante desses nomes aí é que eu tenho certeza que vocês já ouviram esses nomes nos Tartarugas Ninja. O nome dado às tartarugas foi inspirado em artistas renascentistas. Nicolau Maquiavel foi um homem importantíssimo, reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de haver escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. O Príncipe é provavelmente o livro mais conhecido do Maquiavel. E, de acordo com seu livro, os fins justificam os meios. O homem prudente deve seguir sempre as vias traçadas pelos grandes personagens. Nicolau Maquiavel era um grande defensor do absolutismo e escrevia sobre os reis e seu governo. Leonardo da Vinci, tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ele, foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento e possivelmente seu maior gênio. Destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Eita! Conhecido principalmente como pintor, duas de suas principais obras são a Mona Lisa e a Santa Ceia. Estão aí, né? Um exemplo aí das obras, deixa eu aproximar a câmera para vocês verem melhor, mais conhecidas de Leonardo da Vinci. Características: revela tridimensionalidade, presença, individualidade e profundidade psicológica não encontradas em obras anteriores. Essas características, pessoal, são de obras renascentistas. Então a gente tem aí, né, várias dimensões aí da ideia de profundidade, presença, individualidade, e a ideia de profundidade psicológica é que a gente consegue perceber nos traços dos personagens pintados uma ideia de emoção. O físico e astrônomo italiano Galileu afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, diferentemente das crenças da Igreja Católica, pois esta afirmava que a Terra era o centro do universo. Galileu negou-se a retratar-se, apesar das ordens de Roma, e foi sentenciado à prisão perpétua. Galera, a Igreja defendia que a Terra era o centro do universo, mas o Galileu, com todas as suas pesquisas como físico e astrônomo, conseguiu provar que, na verdade, o Sol estava no centro e que a Terra girava ao redor do Sol. Mas a Igreja não quis conversa não, tá? Não cedeu e mandou prender o Galileu. Arquitetura. Entre as características da arquitetura renascentista, temos a retomada do modelo centralizado de templo, desenhado sobre uma cruz grega coroada por uma cúpula. Tem aí um exemplo de uma cúpula da Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. Mas o Renascimento não ficou só na Itália não, tá? Se espalhou por várias partes da Europa. E aí nós temos exemplos de algumas obras que fizeram sucesso não apenas na Itália. Agora, olha que quadro interessante. Dá para a gente fazer uma comparação entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. No pensamento medieval, tem a ideia do teocentrismo, a religião, Deus, no centro de todas as coisas. Já no pensamento renascentista, o antropocentrismo, o homem está no centro de todas as coisas. No pensamento medieval, a verdade está diretamente relacionada ao conhecimento bíblico. Já para o pensamento renascentista, para se ter ideia de verdade é necessário experimentação e observação. No pensamento medieval, a vida material era sem importância. Já no pensamento renascentista, a vida terrena e material também é importante. No pensamento medieval, havia a ideia de conformismo. Ok, tá bom do jeito que tá, vamos tocar o barco assim mesmo. Já no pensamento renascentista, a ideia de progresso.
podemos melhorar, vamos progredir, criar coisas novas e etc. No pensamento medieval, a natureza era vista como fonte de pecado. Já no pensamento renascentista, a fonte de beleza onde o homem se insere. No pensamento medieval, tem a ideia do ascetismo. O ascetismo significa você se abster de algumas coisas, evitar sentimentos, evitar dar prazer à sua carne. Já no pensamento renascentista, a ideia do hedonismo, a ideia de que o prazer, viver do jeito que você quiser, dar prazer a si, é a ideia que está no centro de todas as coisas. No pensamento medieval, a ideia do dogmatismo é seguir ali os dogmas cristãos, a Bíblia, sem nenhum pensamento crítico. Já para o pensamento renascentista, a fé é diferente da razão. Eles não eram ateus, mas eles entendiam que havia separação entre o que era religião e o que era razão, ciência e conhecimento. Aqui estão algumas legendas das fotos que vocês observaram. E é isso, pessoal. Obrigada aí por estarem comigo até agora. Não terminamos aqui, tá? Vocês vão fazer exercícios, atividades de fixação e qualquer dúvida estarei à disposição. Se cuidem, fiquem com Deus. Forte abraço.